No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo 1 até o versículo 10, a Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos e o texto diz que Zaqueu, ele era um homem muito rico, porém de baixa estatura. Num determinado momento, Zaqueu, ele ouviu falar que Jesus iria passar pela cidade onde ele estava, pelo local onde ele estava, e ele resolveu ir ao lugar por onde Jesus passaria. Chegando lá, uma grande multidão já cercava aquele lugar e ele não teve como encontrar um lugar privilegiado para poder ver Jesus. Mas ele não desistiu. Havia no coração daquele homem um desejo muito grande de estar com Jesus. Então o texto diz que ele procurou uma árvore e subiu naquela árvore. Eu imagino a dificuldade de Zaqueu para subir em uma árvore, sendo ele um homem de baixa estatura, como diz o texto. Mas ele subiu e ali então permaneceu até que Jesus passou pelo lugar. Mas veja bem uma coisa muito interessante que o texto mostra. No momento em que Jesus estava passando por aquele lugar, Jesus parou, dirigiu-se até a árvore onde estava Zaqueu e, para a surpresa daquele homem, Jesus chamou ele pelo nome e disse: Zaqueu, desça agora, porque eu quero ir até a sua casa. Querido, Zaqueu desceu e o texto diz que havia alegria no coração dele, porque afinal de contas, toda aquela multidão estava naquele lugar para ver Jesus e Zaqueu acabou sendo o privilegiado, o escolhido daquele momento. Mas veja bem, a história não para aí. A Bíblia diz que Zaqueu correu então para casa para receber Jesus, mas a multidão também o seguiu Jesus e seguiu Zaqueu. Quando chegaram na casa de Zaqueu, começaram a murmurar, dizendo: poxa, o Senhor Jesus vai ficar com esse homem, é um pecador. Por que eles disseram isso? Provavelmente Zaqueu não estava sendo honesto na sua maneira de trabalhar, ou seja, ele, como chefe dos cobradores de impostos, ele estava tirando algo que não pertencia a ele, talvez uma porção a mais do que era devido ser cobrado das pessoas. E isso, com certeza, causou um mal-estar e até mesmo na vida daquelas pessoas, é um sentimento ruim. Ninguém queria aquele homem, era um ladrão, era alguém que estava extorquindo deles. Mas então o Senhor Jesus prosseguiu naquele contato. Mas, queridos, há algo muito extraordinário que aconteceu. Jesus, antes de abrir a boca para falar qualquer coisa, ao chegar na casa de Zaqueu, Zaqueu pede a palavra e começa a falar com Jesus e diz: olha, Senhor, o que eu tenho eu darei a metade para os pobres. E se porventura eu tirei alguma coisa a mais, que foi de forma ilícita de alguém, eu devolverei até 4 vezes mais aquilo que eu retirei. Naquele momento, Jesus viu que no coração de Zaqueu havia um arrependimento, havia um desejo de recomeçar, havia uma vontade de não ser mais aquele homem taxado como ladrão por toda aquela comunidade, mas ser um homem diferente. E agora, por que ele decidiu fazer aquilo? A Bíblia diz que ele era um homem rico, ele perderia parte da sua riqueza, talvez muito da sua riqueza, porque somando aí, a metade dos bens seria dado aos pobres e devolveria 4 vezes mais aquilo que ele tirou. Com que ele ficaria? Queridos, o texto ele não cita estas questões, mas eu acredito que Zaqueu não estava nem um pouco interessado em saber o que lhe restaria, com quanto ele ficaria, porque daquele momento em diante, Jesus entrou na vida dele e completou aquilo que faltava. Mais importante do que o dinheiro para ele, mais importante do que os bens que ele possuía, era a presença de Jesus na vida dele. Jesus entrou na casa de Zaqueu e entrou no coração dele, entrou na mente, entrou na vida daquele homem. A Bíblia não cita sobre esposa, filhos, quantas propriedades ele possuía, mas o mais importante de tudo isso, queridos, é entender que naquele momento a vida daquele homem foi transformada. Eu quero tirar daí uma lição muito importante que se aplica à minha vida e à sua vida também. A presença de Jesus transformando a nossa realidade. Aquele homem era um homem feliz, eu tenho certeza disso, e por isso ele foi procurar por Jesus. Eu acredito que ele gostaria de ter algo novo para viver, uma nova história, uma nova realidade. E conseguiu, porque Jesus o surpreendeu. Então, nesse momento, nós entendemos que Jesus é aquele que pode nos dar algo mais na nossa vida.
algo melhor do que aquilo que nós podemos comprar, aquilo que nós podemos adquirir como fruto do nosso trabalho. Jesus, ele completa a nossa vida. E quantas vezes nós estamos procurando essa satisfação, né, aqui ou ali? Hoje em dia nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão muito ansiosas por ter, por adquirir, por conseguir fama, status, glamour, e isso está se transformando numa febre, numa doença, numa patologia. Quantas pessoas hoje são infelizes, destruíram seus relacionamentos porque elas querem chegar a um patamar, a um ideal que muitas vezes nem elas mesmas sabem qual é. É insaciável essa febre, essa sede por sucesso, por fama, por estar cada vez debaixo, né, dos holofotes, dos refletores. Enfim, queridos, eu quero dizer para você que nada disso vai nos satisfazer, nem a você, nem a mim, nem a qualquer outra pessoa, porque Deus, ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa que nós possamos adquirir nessa terra. Agora, estar consciente disso, chegar a esse entendimento, talvez seja a maior dificuldade da humanidade hoje. Mas olha só, o exemplo daquele homem, quando Jesus entrou na sua casa, ele não olhou mais para o que ele possuía, porque ele entendeu que Jesus era o que ele estava procurando. Jesus é o que ele precisava. No momento em que você olhar para Jesus desta forma, você vai ter também a mesma convicção do que Zaqueu. E um outro detalhe importante é que ele resolveu restituir as pessoas a quem ele havia defraudado, ou seja, quem ele roubou receberia até 4 vezes mais. Sabe o que isso me mostra? Que quando Jesus entra na vida da gente, a satisfação é tão grande que nós não apenas deixamos de olhar para as nossas riquezas ou bens como algo mais importante, mas também gostamos e procuramos restituir aquilo que nós fizemos, ou seja, consertar os nossos erros, reparar as nossas falhas, não deixar aquele rastro terrível, né, de pessoas magoadas, de coisas que ficaram para trás. Então isso é muito importante de ser observado, porque não basta apenas abrir a porta para Jesus entrar, mas temos também que a partir daí restaurar aquilo que foi danificado, talvez uma aliança quebrada, um amigo que você deixou para trás, porque de repente até você optou por fazer alguma outra coisa que achava ser mais importante do que a sua amizade, um membro da sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? E qualquer outra pessoa que possa ter sido de alguma maneira atingida. Eu vejo que nesse momento vale a pena restaurar, é descer, é se humilhar, é conseguir consertar aquilo que você fez. Eu considero Zaqueu um homem de muita coragem. Por quê? Imagine chegar na porta daquelas pessoas e dizer assim: olha, por favor, abra aí, e eu vim aqui para devolver o que eu tirei a mais de você, quadruplicado. Gente, tem que ter coragem, tá? Mas ele teve essa coragem. Por que ele teve essa coragem? Porque Jesus entrou na vida dele. É sim, nós vamos atribuir tudo que mudou na vida de Zaqueu a Jesus Cristo, porque a entrada de Jesus fez com que as coisas ruins que estavam no coração e na mente daquele homem saíssem. Então a maior proposta para nós hoje continua sendo a mesma proposta que o Senhor ofereceu a Zaqueu: abrir a porta para Jesus entrar, deixar que Ele faça morada na nossa vida, deixar que Ele inicie uma revolução em nós. A nossa mente será transicionada, o nosso coração será transicionado, a nossa vida será transicionada para o novo de Deus. A palavra ela é bem clara e diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas vão ficar para trás e tudo vai se fazer novo. Então essa é a melhor e a maior proposta que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, e eu tenho certeza que quando tudo começar, você vai dizer: poxa vida, por que eu esperei tanto tempo para que isso pudesse acontecer? Então nesse momento em que você está ouvindo essa palavra, é a hora que Deus está tocando no teu coração, não é casual, essa palavra não é uma mensagem solta, mas ela tem o endereço certo, e o endereço é a sua vida, é a porta do seu coração. Então receba esta palavra, seja como Zaqueu, não sendo um publicano, um homem que vai defraudar ou uma mulher que vai roubar alguém, mas seja o Zaqueu
após ter conhecido Jesus. Seja o Zaqueu que teve atitude de mudança, seja o Zaqueu que foi até Jesus, ele não esperou Jesus chegar até ele, mas ele foi primeiramente até Jesus, e tudo que aconteceu depois foi consequência da atitude daquele homem. Que Deus abençoe a sua vida e que você, a partir de agora, compreenda que Deus tem mais para você do que o que esse mundo te oferece. E a verdadeira felicidade não depende dos seus bens, não depende daquilo que você pode adquirir ou que você tem na sua conta bancária, mas depende do quanto você está disposto a fazer a vontade de Deus, a ouvir a voz do Senhor e a entregar a Ele o seu coração. Que este mês que está começando agora seja um mês extraordinário na tua vida, que esse tempo seja um tempo de mudanças reais, que possam ser tão significativas, que vão transformar a sua geração, até mesmo os seus familiares serão impactados com essa mudança. Que Deus abençoe e guarde você, e se esse vídeo te abençoou, compartilhe com outras pessoas e faça com que outras pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe.